o segundo bimestre no campo da filosofia. Na verdade, a apostila de vocês, de filosofia, ela nos traz uma história da filosofia, né? Por isso que, às vezes, eu me sinto à vontade, talvez até demais, né? Porque ela nos traz a história da filosofia. As preocupações filosóficas na antiguidade, entre os pré-socráticos, depois entre a natureza, depois entre os socráticos, o homem e os primeiros estudos políticos, depois, na Idade Média, a questão dos universais, a questão da existência ou não de Deus, né? O entendimento da presença de Deus, né, na vida do homem, e os escritos políticos também, durante esse tempo todo. Já na Idade Moderna, além dos escritos políticos, lá do absolutismo e do pré-contratualismo, então, Jacques Bossuet, Jean Bodin, esses caras todos, né? Aquele menino que eu esqueci agora o nome, lá da Holanda, o Thomas Hobbes na Inglaterra, Nicolau Maquiavel na Itália, esses teóricos todos do absolutismo. Muito bem. E na Idade Moderna também, na segunda parte da Idade Moderna, o estudo do conhecimento. O estudo do conhecimento. Então, a apostila de vocês não se preocupa muito, por exemplo, na história da filosofia, em falar sobre os escritos políticos. Porque essa parte acaba ficando mais para o professor de história, né, e para o professor de sociologia, no caso eu mesmo. Então ele não se preocupa muito com isso. Ele se preocupa mais com a questão do conhecimento, que não é realmente tratado em sociologia e em história. Por isso que é tão importante ser tratado em filosofia. E aí, nessa segunda metade da Idade Moderna, vem essas questões. Como é que nós conhecemos? Onde reside o conhecimento? Como o homem faz para conhecer? Como o homem faz para conhecer? O conhecimento está no objeto que é conhecido ou no ser que conhece? Ou na impossibilidade do conhecimento? Ou na relação entre conhecimento, a relação entre ser que conhece e objeto que é conhecido? Então, nós passamos por todos esses caras, lembra? O racionalismo cartesiano, o empirismo do Locke, do Bacon, a negação do conhecimento de David Hume, a tentativa de resolver esse dilema através da relação entre sujeito e objeto, típica do criticismo kantiano, tá? Então, foi por aí que nós fizemos até agora, da aula 6 até a aula 10, mais ou menos. Aí, na aula 11 e 12, ele traz dois assuntos. Um muito, muito caro à filosofia, que é a questão da ética. E aí nós vamos ver de novo, né? Kant e a ética deontológica, Bertrand e a ética consequencialista, Aristóteles e a ética da justa medida, né? A ética, a busca dos princípios éticos no equilíbrio e na justa medida. Então, aí na aula 11. A aula 12, ele já vai falar sobre a estética. Estética, né? A noção de bonito e feio, quem determina o que é bonito, quem determina o que é feio, enfim, né? A subjetividade, a visão dos vários filósofos, né? Do Hegel e de outros tantos aí, sobre o que é bonito e o que é feio. Muito bem. Então, hoje, a nossa ideia, no encontro de hoje, é tentar fazer isso que a gente acabou de fazer, né? Dar essa sumarizada no que foi visto da aula 6 até a aula 12. E, na sequência,
resolver, comentando, né, os exercícios que aparecem no início de cada capítulo. Porque, segundo os meus cálculos, nós já vamos fazer prova aqui, ó, na segunda-feira, né? Então, na segunda-feira... Não, eu vou negar a entrada dessa pessoa que eu não sei quem é. Paralax. Gente, eu não posso permitir a entrada de alguém que se autodenomina Paralax. Tá? Paralax é uma medida de astronomia. Não tem como eu permitir a entrada de alguém chamado Paralax na aula. Oi, Otávio. Pois não. Desculpa, professor, eu sem querer apertei a mãozinha, foi sem querer. Ah, tá. Então, Paralax não tem como, né? Peça para a pessoa que se autodenominou Paralax, se ela se manifestar, colocar um nome que eu possa identificar. Muito bem. Então, na segunda-feira, nós temos aula, prova, da aula 6 até a aula 12. Vamos lá. Começando, então, a correção dos nossos exercícios. Né? Começando a correção dos nossos exercícios. Muito bem. Aqui está. Então, esses exercícios são aqueles que aparecem lá no início, né? De cada aulinha tem lá um exercíciozinho. Então, por exemplo, na página 26, aula 6, tem um primeiro exercício do Enem. Vamos ver aqui, ó. Galileu Galilei, o pai do experimentalismo, né? Que quase foi morto pela Igreja Católica, teve que ficar em prisão domiciliar, porque ousou dizer que a Terra se movia, né? E depois ele voltou atrás, não se move nada, não, mentira. Tá? Então ele é um dos pais aí da ciência moderna. E aí ele nos diz o seguinte, vamos lá. A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, que é o universo. O universo, tá? Que não se pode compreender antes de entender a língua. Então, você precisa conhecer o idioma, lembra? Isso aqui é retomado no século XX. A importância de você conhecer o idioma para poder entender. O Martin Heidegger diz claramente isso. O limite do seu conhecimento é o tamanho do seu vocabulário. Quanto mais vocabulário, mais conhecimento. Ponto. E conhecer os caracteres com os quais está escrito, as letras, os alfabetos. Como é que eu vou ler um texto em russo? Como é que eu vou ler um texto em árabe, em chinês, em japonês, se eu não conheço o significado daqueles caracteres? O único idioma universal é a matemática. Isso eu comprovei aqui no Colégio São José. Por quê? Houve uma época aqui no São José que nós recebíamos muitos alunos de origem chinesa, mas muitos. Tinha chinês aí que era para todo lado. Tinha Su Tien, o Shao Pohan, tinha vários, né? E esses caras, bom, não precisa nem falar, né? Português, história, geografia, sociologia, filosofia, enfim, biologia, eles se saíam muito mal. Em compensação, física, química e matemática, eles arrebentavam a boca do balão, literalmente. Eles se saíam muito bem. Ganhavam prêmio e tudo mais. Porque eles traziam essa base lá do ensino deles lá na China. Então, eles se saíam super bem. E aí a matemática como uma linguagem universal, né? Olha lá, os caracteres, as letras, os símbolos são triângulos, circunferências,
e outras figuras geométricas, além dos próprios algarismos, né? Sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Se eu falo triângulo, você imediatamente aí na sua mente tem o desenho de um triângulo aparecendo, circunferência, quadrado, retângulo, né? E assim por diante. Sem eles, sem os símbolos matemáticos, sem a matemática, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Que bonito, né? Galileu Galilei nos falando tudo isso aí. Bem, na Revolução Científica do século XVII, a Revolução do Conhecimento, né? Quando nós temos aquilo que Max Weber, o início, né, daquilo que Max Weber chamou de o desencantamento do mundo, o misticismo está cedendo lugar ao racionalismo. Assumir a posição de Galileu significava defender, então, assumir a posição do Galileu significava defender o quê? Vamos ver aqui. O item A. Continuidade do vínculo entre ciência e fé? Não. Era o rompimento do vínculo, a negação do medieval, a negação do medievalismo. Essa é, inclusive, uma das características importantes do pensamento renascentista, né? O antimedievalismo, tá? A necessidade do estudo linguístico ser acompanhado do matemático. Não, ele está dizendo que com a matemática você já consegue. É a partir da matemática que vem o linguístico, não paralelamente e não o linguístico antes do matemático. Oposição da física quantitativa à filosofia escolástica. Então, é preciso medir, é preciso experimentar, né? É preciso formular hipóteses, tá? E a escolástica não defendia isso. A escolástica defendia apenas a reflexão, a teoria, e não a experimentação. Tá bom? Muito bem, então, as outras também são absurdas, né? Vamos ver aqui, ó. Importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja. A igreja não, pô. A igreja era contra a independência da investigação científica, né? A igreja queria mais era que os cientistas morressem todos queimados. A inadequação da matemática, não. É a adequação da matemática para explicar o livro do universo. Certo? Então, por isso, alternativa C de Cabral. Muito bem. Depois tem lá, Bakhtin, Bagadops, capítulo aula 7, o empirismo, né? O cartesianismo a gente viu. Tá? Empirismo. O que é mesmo empirismo? As coisas que existem se baseiam na minha experiência. É o mundo sensível que vai determinar o que eu conheço e o que eu não conheço. O conhecimento está no objeto que tem que ser conhecido e não no ser que conhece. Não existem ideias inatas. René Descartes dizia o inverso. Lembra? René Descartes dizia que haviam ideias inatas, ideias adventícias, e que era o ser que conhecia o objeto. No empirismo, é o objeto, isso aqui é um objeto, tá? É o objeto que se dá a conhecer ao ser. Certo? É o objeto que se dá a conhecer ao ser. Bem, e aí tem uma pergunta da Unesp que é a seguinte. Vejamos aqui. Vejamos. Vamos pegar uma cor roxa. Muito bem. As percepções da mente humana, é David Hume falando, hein? Lembra dele? Aquele que não acredita em nada, aquele que diz que não dá para ensinar nada, não dá para aprender nada. Se desse para aprender, não daria para comunicar, e se desse para comunicar, o outro não seria capaz de aprender. Então, todo conhecimento é inútil.
Esse é o David Hume. Não gostei desse roxo aqui. Vou pegar o verde, que o meu Palmeiras ganhou de 3-0 do poderoso Juventude ontem. Ó. As percepções, isso aí está na página Rex 29. As percepções da mente humana se reduzem, percepções se reduzem a 2 gêneros, tá? Impressões e ideias. Impressões e ideias. Beleza. Então vamos para frente. A diferença entre impressões e ideias consiste nos graus de força e vividez com que atingem a mente. As impressões, as ideias penetram em nosso pensamento ou consciência. As percepções que entram com mais força, as percepções mais fortes são as impressões. Nossa, fulano me deixou uma impressão tão boa, né? Sob esse termo, inclui nossas sensações, paixões, emoções. Em sua primeira aparição, a alma. Lembra, você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Então, a primeira vez que você se apaixona, a primeira vez que você come uma coisa gostosa, ou uma coisa muito ruim, isso deixa... Isso, ou a primeira vez que tua filha te olha no seu colo, enfim, isso te deixa uma impressão para o resto da vida. Denomina ideias. Então, essas são as impressões. Agora, ele vai falar o que ele chama de ideias. Vamos pôr outra cor? Vamos pôr as ideias de logos. Essa cor louca aqui. Né? Ideias são imagens das impressões. Imagens das impressões lá no meu pensamento. Então, eu senti uma coisa, aí eu tento dar um nome para essa coisa que eu senti, eu tento racionalizar aquilo que eu senti, descrever aquilo que eu senti, tá? Então, as percepções despertadas pelo presente discurso, excetuando-se as da visão e do tato, e excetuando-se o prazer ou desprazer que esse discurso pode vir a ocasionar. Ele está falando dele mesmo. Então, nós estamos, através dos sentidos, percebendo David Hume falar. E estamos tentando traduzir, decodificar isso aí de tal forma que a gente possa ter algum tipo de interlocução entre nós e com o texto. Isso pode nos causar sensações de prazer, de desprazer, que você vai racionalizar, você fala, que coisa chata, não vai se ferrar. Ou, nossa, que legal, é mesmo. Creio que não serão necessárias muitas palavras para explicar essa distinção. Cada um por si mesmo, então cada um de nós, vê, ele fala que não precisa muito, não adianta falar muito. O David Hume é assim, não adianta que ele explicar, você não vai entender. Sabe? É batom na cueca, não tem como explicar. Percebe imediatamente a diferença entre sentir e pensar. Você primeiro sente e depois você pensa sobre aquilo que sentiu. Não tem como você pensar, segundo David Hume, numa coisa antes de ter sentido essa coisa. Tá? Bem, então, as alternativas nos dizem, primeiro, sentimento e pensamento são rigorosamente idênticos. Não, ele diz que são diferentes. São bastante diferentes, aliás, na visão do David Hume. Percepções se reduzem a ideias. Não, as ideias são as imagens das percepções. Impressões são imagens apagadas. Não, ideias são imagens apagadas. Ideias são imagens mais fortes. Não, são ideias apagadas. É só ler o texto. O que o examinador quer aqui é ver se você consegue ler um texto. É a habilidade de interpretação, né? As impressões são as primeiras percepções que nós temos e depois essas percepções cedem lugar
aos pensamentos. Primeiro a impressão, primeiro sentir e depois pensar sobre o que sentiu. Senão seu pensamento é falho, e se é falho não é verdadeiro. Como é que eu vou explicar para vocês o que é fome? Fome de morrer de fome, de não ter o que comer por vários e vários dias, né? Que é o que sofre boa parte da população brasileira e do mundo hoje. Se nenhum de nós, nem, graças a Deus, nem eu, nem vocês, sentimos esse tipo de fome. Não tem como explicar, na visão de David Hume. Seria preciso sentir para explicar. Então, vem aí o texto do David Hume, do Locke, os contratualistas, do Hobbes, né? O liberalismo, e, finalmente, nós chegamos ao criticismo kantiano, a tentativa de resolver a dicotomia entre ser que conhece e objeto que é conhecido. Lá vem Immanuel Kant, no seu livro maravilhoso, Crítica da Razão Pura. Não é possível haver uma razão totalmente pura. Toda razão reflete os compromissos, ideias, teorias, visões de mundo de quem está pensando, de quem está emitindo juízo. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como a Revolução Copernicana, que é a revolução do Kant, né? Do Kant. Tá? Então, eu vou ler aqui. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Quem é que defende isso? É o empirismo. O empirismo é que defende que o conhecimento deve se regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir por conceitos algo que ampliasse nosso conhecimento malogram com esse pressuposto. A garrafa é a garrafa. Para eu melhorar isso aqui, eu tenho que primeiro imaginar, eu não posso parar no objeto. E aí entra o pensamento. E aí eu vou pensar numa garrafa num formato melhor, talvez, ou com uma tampa melhor, ou feita de um material que não polua. E isso não existe ainda. Então eu estou raciocinando sobre um objeto que não existe. Logo, o meu conhecimento não veio do objeto. O objeto iniciou apenas, mas ele não ampliou o meu conhecimento sobre o próprio objeto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se regulam pelo nosso conhecimento. Então, nós é que determinamos o nome, a função, a prática, o uso de cada objeto. Nós, com o nosso conhecimento, nós ampliamos, nós melhoramos os objetos. É uma relação entre um objeto conhecido e o ser que amplia o conhecimento a partir daquele objeto. Muito bem, muito legal Kant, né? Quando você decide, eu vou entender Kant. Bem, o trecho em questão é a famosa Revolução Copernicana na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas, tá? Então, onde está o conhecimento? No sujeito ou no objeto? Ele diz que o conhecimento é impossível? Não. Não. Ele apenas diz que o conhecimento se origina no objeto, mas se amplia a partir do homem. Uma relação de interdependência entre experiência e reflexão filosófica? Não. Né? O que nós temos aqui é a ideia de conhecimento, não apenas reflexão. Apostam no que diz respeito na primazia das ideias. Não, porque o conhecimento começa no objeto. Refutam-se? Não, estabelecem relação. Tá? Então, por isso, a alternativa A. Depois aí tem o Kant e o criticismo e tal, ser, objeto, matéria, essência.
E aí nós começamos a perceber que a razão é problemática. Século XIX. E o Foucault no século XX. Né? Quer dizer, a razão usada para exercer um poder, a razão utilizada para exercer o poder de uma pessoa, de um grupo sobre outro. E a razão determinando, controlando não apenas uma pessoa, mas toda uma sociedade. Ou seja, a razão não dá conta de tudo. Ó, 1 mais 2 estão certas. Pausa para eu contar uma historinha da minha vida atualmente. Eu, nos tempos da escola presencial, tinha o hábito de dar provas que tinham questão de sominha. Soma dos itens corretos, né? Muito bem. E sempre fui violentamente criticado por isso, principalmente pela minha filha, em casa. Nem sempre que se dá essas provas não resolvem nada, e que errou uma coisinha, errou tudo. Bom, aí não há nada melhor que o tempo, né? O tempo é o senhor da história. Aí o tempo passou, ela foi para a faculdade, pensando que ia se livrar das provas com sominha. Pois bem, o professor de filosofia dela do 4º quadrimestre, lá da Federal, deu uma prova inteira de sominha. E adivinha só se ela não chamou o velho eremita para ajudá-la, né? E lá que foi o trouxão ajudar a filha que tinha xingado ele. Então, preparem-se para provas de sominha quando forem para a faculdade. Bem, era isso. A filosofia de Nietzsche, Nietzsche, é marcada por uma nova relação entre racional e irracional. Ó, Nietzsche, lembra? Vai buscar inspiração nos pré-socráticos. Do mesmo jeito que os renascentistas foram buscar inspiração na Grécia e em Roma, pulando a Idade Média. Ele pula Platão, Sócrates e Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, e vai lá nos pré-socráticos, Heráclito, etc. Na passagem do mundo mítico e racional, mitológico, para o mundo racional, né? Para o mundo da racionalidade. Então, é um momento de transição. É lá que ele vai buscar o início das suas explicações. Na medida em que o irracional é válido, porque é através dele que nós temos a afirmação da vida. O que te leva para frente, na verdade, são produtos da irracionalidade, coragem, bravura, resiliência. Como diz o meu amigo Antônio José de Souza, um maravilhoso professor de filosofia e sociologia, com quem tenho a honra de conversar praticamente todo dia, nunca se viveu tanto pela fé quanto hoje em dia, que é um elemento irracional, a fé. Você leva seu carro para lavar, você dá a chave do seu carro para uma pessoa que você nunca viu. Você vem um cara fazer um concerto na sua casa, você não sabe quem é aquele cara. Ele pode estar lá para te assaltar, por exemplo. Né? Sei lá, um pedreiro. Nunca, alguém que vai mexer no seu carro, ele pode desligar o freio. Nunca se viveu tanto pela fé quanto hoje em dia. E a fé é absolutamente irracional. Não tem como ter uma fé racional. Se for racional, não é fé. E aí ele diz, para Nietzsche, o iluminismo não nos libertou, mas reforçou ainda mais os mitos. O mito da crença na razão e do conhecimento científico. Quer dizer, tudo que se provava, por exemplo, ou muito do que se provava cientificamente no século XVIII, XIX, XX, hoje em dia, é tido como mito. Tem médico, por exemplo, no Brasil, que defende o uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce para a Covid-19, junto com o remédio de matar piolho, ivermectina. É mito.
Só que é um mito que tem médicos, defensores da razão, da racionalidade defendendo. Tem gente que, até o século XIX, acreditava que a raça europeia era superior e que nós, latinos, éramos inferiores. Né? Tinha gente que achava que conseguiria, pelo formato do crânio, determinar se a pessoa era mau caráter ou bom caráter. Tem gente que acha que filho de ladrão tem que ser ladrão, filho de bandido tem que ser bandido. Vai ver a Austrália, onde 75% da população tem DNA de presidiário que foi mandado para lá, que era uma ilha-prisão. É um dos países mais pacíficos do mundo. Né? Então, é verdade. Isso aqui é verdadeiro. Depois, a número 2 também é, né? Vamos ver. O recurso metodológico proposto por Nietzsche é a genealogia. Inclusive, ele fala em genealogia da moral. Genealogia da moral. A partir de onde surgiram os valores morais que nós usamos? Solidariedade, ajudar o mais fraco, ter peninha, os valores cristãos, judaico-cristãos, tá? Dizendo que, por exemplo, a nossa moralidade atende aos interesses de grupos que sempre foram perseguidos, que ele chama de ovelhas, e que fazem com que o lobo tenha vergonha de ser lobo, o forte tenha vergonha de ser forte. Né? Bem, então isso aqui também está certo. Por isso, a resposta é 3. Para Nietzsche, o conhecimento é fruto de um processo de acumulação e comprovação empírica. A finalidade é salvar os fenômenos. Isso não, isso aqui é fenomenologia. Tá? Isso aqui é outra coisa. Contra a moral dos aristocratas e nobres, ele defende os fracos. Não, ele diz que o lobo não pode ter vergonha de ser lobo, o leão não pode ter vergonha de ser leão. Né? Que essa moral é a moral dos escravos, a moral, vou ter que falar isso, a moral, segundo Nietzsche, judaica, um povo que sempre foi perseguido, que sempre sofreu, etc. Então ele cria essa moralidade, né, para poder se defender da opressão egípcia, babilônica, romana, alemã, para poder fazer com que esses povos opressores tivessem vergonha de ser opressores. Tá? Ele chama isso de moral dos escravos, essa moral judaica. Né? E é por conta disso que Nietzsche acaba caindo nas graças do nazismo, e graças também à irmã dele que se casou com um nazista. Né? E aí Nietzsche vira meio que um filósofo do nazismo, e Hitler vira o super-homem nietzschiano, e Nietzsche fica na geladeira filosófica até os anos 60 do século XX. A vontade de potência é o nacional-socialismo alemão. Não, né? A vontade de potência surge muito antes do nazismo, né? A doutrina do super-homem é apropriada pelos nazistas, tá? O antissemitismo é apropriado pelos nazistas. O Nietzsche, em si mesmo, na sua teoria, ele não era antissemita. Bom, não é. O antissemitismo é nazista, não é nietzschiano. Depois nós vamos para frente. E aí chegamos à escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, né? O Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais de Frankfurt, com a razão instrumentalizada. E a questão nos fala sobre Jürgen Habermas e sua teoria da ação comunicativa, em que, através dos instrumentos do próprio sistema, você se liberta do sistema, porque vivemos em comunidade e podemos discutir o que quisermos usando as ferramentas que o sistema tem para nos dominar, como estamos fazendo agora. Uma norma só deve ser válida quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar. Enquanto participantes de um discurso prático, há um acordo quanto à validade. Eu só devo seguir uma regra se eu estiver de acordo com essa regra. Segundo Habermas, eu só devo seguir uma regra se eu estou de acordo com ela. Segundo Habermas, a validade de uma norma se estabelece pela razão,
pelo consenso, pela discussão. Se todo mundo está de acordo com aquela regra, ela é boa para todos nós? Vamos seguir. Então, essa é a escola de Frankfurt. Estou indo mais rapidinho, né, para encerrar esse encontro, que já está dando nosso horário. Aí a aula 11 foi sobre ética e nos traz a ética aristotélica. É possível treinar a ética. Vocês já assistiram The Good Place? A felicidade é, portanto, a melhor, mais nobre, mais aprazível coisa do mundo. A esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente no oráculo de Delfos, né? Era um templo onde as pessoas iam saber a sorte, lá na Grécia. Lá estava escrito: das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos os atributos, o que nós amamos, as coisas justas, a saúde, estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a felicidade. Um cara feliz, ele tem saúde, ele tem o que ele ama, ele tem uma vida pautada pela justiça, as pessoas são justas com ele. Então não tem que separar como Delfos fazia, tá? A felicidade é a finalidade de todas as condutas humanas. Agir eticamente é ser feliz. Depois, para fechar a prova, o exercício de estética. Ó, Theodor Adorno, lembra dele, né, pessoal? Theodor Adorno é aquele da indústria cultural, junto com Horkheimer, né? Ó, Theodor Adorno e Horkheimer, os dois que falam sobre a indústria cultural. O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas, é a desconcentração. Prepara, que agora é a hora. Então, você já vai esquecendo. Baila teu corpo, alegria, Macarena. Macarena. Ninguém mais lembra de Macarena, mas quando você fala, a pessoa lembra, daqui 2 minutos já esqueceu de novo. É a desconcentração. Se os produtos normalizados e semelhantes entre si, exceto por certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, é tudo igual, para que você vai se concentrar? Sem se tornarem insuportáveis para os ouvintes, né? Ouvir, por exemplo, uma música, eu não gosto, né? Uma música desses sertanejos aí. Estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a tensão de uma concentração atenta, porque cansa você ouvir, por exemplo, uma ópera, entender o que está acontecendo, ouvir uma... Eu estava ouvindo agora há pouco aqui Mendelssohn, entendeu? Requer treinamento, né? E por isso se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles. Baila do corpo alegre, né? E flui acima deles. E com o qual fazem amizade, porque já o ouvem sem atenção excessiva. Tá, musiquinha legal, né? Pô, é música que você põe no carro, né? Você está ouvindo enquanto dirige. Na verdade, você não está ouvindo nada. As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização, até porque elas já trazem o refrão logo de início, né? Eu não sei mais músicas, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de uma que já começava com claquibum. Pronto. Você lembra disso? Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemães vamos se divertir, né? E com forte apelo à cultura de massa. E outras desse tipo, né? Como é que é? Nós fuma crack e se prostituir faz parte. São coisas assim, né? Muito fácil de ouvir. A respeito do tema da regressão da audição na indústria cultural, a gente não se concentra em mais nada, e da relação entre arte e sociedade, em Theodor Adorno, assinale a correta. Então está aqui, né? A impossibilidade da concentração,
relaciona-se ao fato de que a música é um produto de consumo. Está aí para ser consumido, comprado, descartado. Consumido, comprado, descartado. Tá? Encobrindo o seu poder crítico. Ninguém mais tem tempo de ficar ouvindo ou vontade de ficar ouvindo, porque a velocidade com que surgem novidades é muito grande. Tá? E você quer a novidade. Ninguém mais ouve uma música inteira, né? Eu vejo minhas filhas ouvindo música, elas ouvem um pequeno pedaço de cada música. É um negócio maluco isso. Ouvem um pedacinho de cada música. Vocês não vão ouvir a música toda? Não, vamos para frente. Bem, então é isso. Segunda-feira, amanhã temos aula, né? Mas segunda-feira, prova de filosofia. Tchauzinho, até mais. Lembrem-se da sexta-feira